Salve, salve, galera ligadinha aqui no canal TV Total Esporte, também na sua Rádio Pop Rio. Está no ar mais um programa Chutando para Fora. Hoje com o Léo Borges aqui, meu companheiro de programa. Fala, Léo, boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Castanha. Boa noite, Dodô. É um prazer estar novamente aqui com você, Castanha, no programa Chutando para Fora aí da TV Total Esporte. Isso aí, estamos esperando o Mário, daqui a pouco está entrando também participar com a gente. E o nosso convidado de hoje, vocês estão vendo aí na tela, né? Ele também não chutava muito para fora, né, cara? Era muito goleador, artilheiro dos gols bonitos, mas está participando aqui hoje do programa Chutando para Fora. Grande Dodô. Fala, Dodô, tudo bem, irmão? Fala, velho, tudo bem, tranquilo. Prazer participar com vocês. Como eu falei em off, né? Tem tudo a ver comigo aí o nome do programa. Não. Fazia muito gol e fazia muito gol bonito, né? Ficou denominado aí como artilheiro dos gols bonitos. A gente vai falar também sobre isso. Para a gente começar, Dodô, eu queria a tua opinião, né? Futebol voltando agora, né? O Campeonato Carioca já voltou, né? Teve rodada no domingo, amanhã na quarta-feira já tem outra rodada, né, do campeonato. Qual a tua opinião em relação a isso aí? É o momento de voltar? Podia esperar um pouquinho mais? Carioca está certo, os outros... Como é que é? O que tu analisa disso? Cara, eu acho assim, em relação aos treinamentos, eu já era favorável a ter voltado um pouquinho até antes, né? Porque a gente sabe que o protocolo do futebol é diferente, né, cara? Você tem a condição de poder testar os atletas, de poder dar uma estrutura física que a maioria dos clubes tem, a federação tá ajudando, pelo que a gente ficou sabendo. Então, eu era favorável de voltar aos treinos com cuidado, fazendo tudo aquilo que tem que ser feito. E aí já teve a ordem para voltar ao campeonato. A gente viu que esse fim de semana que aconteceu a primeira rodada. A primeira rodada não, a rodada que continuou o campeonato. Então, eu acho que se tem a ordem, se tem os protocolos todos sendo atendidos direitinho, eu acho que não tem problema nenhum, porque a gente sabe que o futebol tem uma vertigem diferente que pode ser levado de uma forma mais tranquila em relação a outras coisas, né? Com certeza. Eu só acho, né, Léo, também uma loucura foi que soltou agora aí a nota da prefeitura, que a partir do dia 10 de julho já poderia ter torcida, né, uma parte. Aí eu acho loucura total. Não, isso aí... Pode falar, Léo. Não, aí não, né, cara? Aí com o público não, né? Eu tenho acompanhado os campeonatos europeus que voltaram, né? Lá não tem tido torcida, o pessoal tem respeitado bastante, né? Apesar do Liverpool ter comemorado bastante, a torcida se exaltou um pouquinho, mas isso faz parte. Mas assim, eu acho que dá para voltar, como a gente está falando aqui, mas a torcida não, né, cara? A torcida tem que esperar mais um pouquinho, né? Ô, Dodô, não só por conta do próprio estádio, mas pelos os meios, né, que vai levar os torcedores ao estádio. Metrô, ônibus, quer dizer, vai superlotar. Então, assim, não é pensar só no estádio, né? É pensar também no contexto que vai fazer com que esses torcedores possam ir para o estádio. Não é a hora. Isso aí, pelo amor de Deus, que isso possa ter uma reviravolta e a prefeitura volte atrás, porque não tem realmente nenhuma condição disso acontecer, até porque, Dodô, você falou uma coisa certa. Lá fora não tem público nos estádios. E lá fora poderia até ter, porque a educação do povo é diferente. Eles realmente são organizados, eles levam a sério. Se lá não tem, que dirá aqui no Brasil que as pessoas não levam a sério? Né? Então, realmente, eu estou de acordo. Acho que é hora de esperar um pouquinho, né? Em relação à torcida, eu acho que dá para se esperar um pouquinho. O Rio já voltou, o São Paulo está praticamente, essa semana já começa os treinamentos normais, né? E já está para voltar também, para que o Campeonato Brasileiro possa começar praticamente em agosto aí para ter o futebol tentando voltar à normalidade, claro que sem torcedor nesse primeiro instante. Aí. Isso aí. Também acho Santa Catarina voltando, né? Outros lugares também voltando aí, e o brasileiro começando no meado de agosto. Dodô, você começou, né, no Nacional, depois veio no Fluminense, ainda na base, né? E se formou, então, hoje no Fluminense. Podemos botar assim, a formação foi no Fluminense? A formação foi no Nacional, né? Eu joguei muito tempo no Nacional, né? Vim para o Fluminense num período curto de 6 meses, num contrato de empréstimo, depois numa Taça São Paulo. Infelizmente, na época, eu não fiquei por causa da condição financeira do clube, né? O clube não tinha condição de me contratar. Eu acabei voltando para o Nacional e aí fui jogar no São Paulo. E aí o São Paulo me contratou. Entendi. Léo? Essa época aí do Fluminense foi na época, acho que foi o último ano do Ezio, né, Dudu? Ou não? O Ezio já tinha parado?
Não, o Ezio tava. Ezio, Mário Tilico, Branco, Jandir, Alfinete. Eu joguei tudo com esses caras, acho que eu tô muito velho. E com o Ezio ali, deu para aprender alguma coisa? Porque o homem era bravo para fazer gols, né? Principalmente em clássico, né? Que depois foi até uma marca sua também. Você sempre foi um centroavante de muitos gols. A gente vai falar dos seus gols bonitos, obviamente. Mas você era um cara que era impiedoso com o rival, né? E o Ezio tinha disso, né? O Ezio era um cara que a torcida do Fluminense, todo clássico, podia esperar alguma coisa dele nisso. Então, eu lembro que eram, como eu citei aqui, são caras que eram já experientes, né? O Branco foi o jogador acabou indo para a Copa de 94 depois, né? Então, eu convivi tudo com esses caras, né? Tinha o Lira, mas o Ezio era o centroavante, né, cara? E eu, centroavante já de tão pouco tempo no Fluminense, de empréstimo, eu cheguei com 2, 3 jogos na base, assim, já chamei a atenção de fazer muitos gols e já acabei subindo para treinar com o profissional, para fazer parte do elenco. E o treinador era o Belém, né? Que era um ídolo do clube também, um cara super gente boa. Chirol, preparador físico. Eu peguei toda essa rapaziada assim, cara, e a rapaziada que eu trabalhei depois no Fluminense em 2008, do roupeiro, massagista, era a mesma galera ali, então foi bem bacana. Mas os primeiros jogos profissionais foram no Fluminense ou no Nacional ainda? Não, no Nacional eu tinha idade de juniores, mas já jogava desde os 17 no profissional, né? No Nacional. Legal. Então já tinha uma experiência. Lá, né? Já tinha uma experiência de jogar profissional no Nacional. Terceira divisão na época, A2, A3 aqui em São Paulo. Mas no Fluminense eu cheguei a jogar, acho que no profissional mesmo, ir para 2 ou 3 jogos e entrar em 2 jogos. Você saiu em 95, Dudu, ou 96? Não, saí em 94 mesmo. Foram 6 meses. Mesmo. Ficou 6 meses, depois voltou. E essa semana passou aí, não lembro onde, se foi no Sport TV, o 7-1 que o Fluminense deu no Botafogo nessa época de 94. Então, eu acho que eu não cheguei a ver, ou se alguém me comentou, eu dei uma olhada no jogo por cima assim, era praticamente todos esses caras que eu tô falando aqui, era o time, né? 94, isso foi em 94, isso? Isso, Então. Era esse tipo 7-1, né, que o Fluminense faz 4-0 com 23 minutos de jogo. Sim. Né, no primeiro tempo, e depois, no segundo tempo, o Mário Tilico faz mais um gol lá, foi um gol de cobertura, e o Fluminense atropela o Botafogo, ficou marcado. Né, esse time era bom, o time do Fluminense era bom. É muito bom. E depois tu vai no São Paulo, né, que você sobe realmente, né, no profissional e desponta para o futebol, né? Fala um pouquinho dessa tua passagem pelo São Paulo. Então, eu acabei voltando para o Nacional, já o Nacional conversando com o São Paulo, falando que o Fluminense não ia me contratar, porque não tinha condição financeira, e o São Paulo eu já voltei para o Nacional acertado para ir para o São Paulo, né? E aí joguei mais uma Taça São Paulo, fui artilheiro da Taça São Paulo, e aí fui contratado pelo São Paulo. E aí joguei nos aspirantes, a gente foi campeão de aspirantes, o time dos aspirantes de São Paulo era espetacular. E aí, em 96, isso em 95. Em 96, fui emprestado para o Paraná. Eu lembro que o seu Tele Santana me falou que ia me emprestar para ganhar a rodagem, um pouco, tudo. E aí voltei na metade do ano de 96, treinei um período até separado, porque não era para eu voltar. Mas aí em 97, quando o Muricy assumiu o time, eu já estava fazendo parte do grupo, tudo, e aí comecei a jogar, ser titular de São Paulo, e aí nessa temporada eu fiz 57 gols. Foi a temporada mais marcante para você, ou teve uma outra que você pode, né, falar como se foi a melhor para você? Essa temporada foi especial porque eu precisava mostrar serviço, né? Eu tinha ganhado uma oportunidade com o Muricy de jogar. O time de São Paulo ainda tinha o Miller, tinha o Marques, tinha o Aristizábal, tinha o Valdir, e ele me colocou para jogar no meio desses caras todos. Garoto, né? Garoto, e ainda foi uma comemoração muito grande, porque ninguém entendeu porque ele me colocou para jogar. Mas aí foi tudo, assim, no primeiro jogo que eu fui titular, foi tudo bem, joguei pra caramba, fiz gol, tudo, e aí comecei a pegar confiança, a torcida começou a ver que eu tinha potencial, e esse ano foram 57 gols, foi a temporada que eu marquei mais gols na minha carreira. Que levou você para a seleção, inclusive, né, Dudu? Que me levou para a seleção também. Esse ano de 97 chegou a fazer 5 jogos, né? E 2 gols pela seleção, né? Sim, o ano de 97 eu frequentei bem a seleção, eram amistosos, né? Mas eu frequentei esse ano praticamente todo a seleção brasileira. A concorrência era muito grande, né, cara? Tinha muitos jogadores também na posição, mas eu tive a oportunidade de jogar na seleção e poderia até ter ido mais longe, viu, cara? Mas não dá para reclamar porque as opções eram muito boas também, a concorrência era braba.
No São Paulo, que é São Paulo, você acabou de falar um monte de jogadores, né? Que já tinha nomes, né? Já eram grandes nomes do futebol brasileiro. Você já teve uma concorrência que dirá na seleção, com Romário, Ronaldo e diversos outros atletas, né? Então, quer dizer, essa geração não te ajudou, né, Dodô? Talvez se fosse a geração de hoje, você ia estar direto, né? Cara, assim, como eu falei, não dá pra... Eu poderia ter tido mais oportunidades, porque eu tava jogando muito bem. Mas assim, cara, Ronaldo, Romário, Edmundo, o Bebeto ainda tava, porque de 94 ele não jogou a Copa de 98, fora Luizão, Edilson, Amoroso, Elber, tinha o Anderson do Barcelona, que eu lembro que eu disputava a posição com ele. Então era uma infinidade de jogadores, sem contar Rivaldo também, que fazia parte ali também. Então, era extremamente complicado jogar. Era desleal, né? A competição era muito grande. E esses caras já eram mais estabilizados na seleção, né? Ronaldo, Romário, Bebeto, o Edmundo também estava no ano de 97 muito bom também. Então a concorrência era braba. Com certeza. A gente já teve aqui no nosso programa, né, o Alex, né, o Sávio, também grandes jogadores, né, e que também não tiveram a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo. Né? Por exemplo, a gente pode citar tantos outros aí, como Djalminha, também era muito craque naquela época, era muito jogador acima da média. Eu acho que até, né, Dodô, até 2006, vamos colocar assim, a seleção tinha um repertório muito grande de jogadores. Né? Em 2006 para cá é que começou a esvaziar. Hoje a gente vê que tem bons jogadores na seleção, tem, mas talvez o diferente, mesmo aquele cara diferente, só o Neymar, né? Como você falou, esse período de 98, porra, tinham todos esses jogadores. Em 2002 também, que eu estava jogando muito bem no Botafogo, fiz um ano... Tava com 30 gols na temporada, jogando muito bem. Eu lembro que o Abel era o técnico fazendo lobby para ir para a seleção. E aí o Filipão optou por levar o Luizão, levar o Edilson, e tinha o Ronaldo, o Ronaldinho e o Rivaldo na frente. Né? E em 2006 também, eu estava muito bem também, dava para fazer um pouco de parte, mas aí tinha Ronaldo, mesma coisa, Adriano, o Fred estava na seleção. Então sempre a concorrência foi grande. Assim, a infinidade de jogadores que tinha até esse período, era uma infinidade de jogadores de muita qualidade. Eu lembro que os clássicos que a gente jogava no Brasil era um clássico que tinha... Cada time grande tinha 4, 5 caras que estavam na seleção, ou jogadores de seleção que já tinham passado pela seleção, ídolos dos times. Então, essa década aí de 90, assim, era bem complicado de você firmar o nome. Então, você falou de Alex, você falou de Alminha, tem o Felipe do Vasco, acho que também não chegou aí para a seleção, sabe? É verdade. Então, cara, verdade. São uma infinidade de jogadores. Eu joguei com o França no São Paulo também, que era um espetacular jogador, também não jogou na seleção. Então são Amoroso também, acho que não jogou a Copa do Mundo. Então, cara... Para você ter uma noção disso aí, o Romário, considerado, né, um dos maiores atacantes do mundo todos os tempos, não jogou nem 98 a Copa e nem 2002. Né, por opção dos treinadores, né, na época do Zagallo, 98, do Filipão, em 2002, como o nível era alto. Né? Mas fala aí, Léo. É verdade, esse nível realmente, com certeza, complicou para o Dodô aí, né, que depois do São Paulo... Eu vou até fazer uma pergunta antes de a gente entrar no Botafogo. O São Paulo, o Dodô, foi o momento mais marcante da sua carreira? Ou dá para colocar aquele Botafogo de 2007 ali no bolo também? Cara, o São Paulo porque foi o começo, né, cara? Eu fiz... O ano de 97 foi muito importante para mim. Eu fiz quase 100 gols jogando pelo São Paulo, né? Mais de 100 gols, mas oficiais quase 100. E depois eu tive 2 anos no Santos que eu fiz 60 e poucos gols em 2 anos no Santos, né? É um número muito expressivo de gols que hoje em dia para fazer 30 gols na temporada é difícil, né? Os caras fazerem. A gente viu o Gabigol fazendo essa temporada passada, depois de muito tempo que a gente viu um cara passando essa marca. Mas o Santos também, apesar de ter sido foram 2 anos que eu joguei muito bem também, em 99 estava jogando bem, poderia ter ido para a seleção também. E o Botafogo não tem como falar 2007, é 2002, 2001 que eu tive, 2006, 2007. O Botafogo foram as 3 passagens com muitos gols e foi marcante, não tem como não ser diferente. Se fosse para escolher São Paulo ou Botafogo, o que mais te marcou, quem que você fica? De clube, tipo assim, qual o carinho maior? Sim. Ou tá igual, 50-50? Como eu tô em São Paulo aqui. Mas assim, eu acho que o... Tá de verde, de verde. Verde é entre o Fluminense, né? Mas eu tô falando que... Assim, eu tava falando até em uma entrevista semana passada e
Eu acho que o Botafogo ainda o carinho é maior do que com o São Paulo, porque é mais recente, não sei. E o Botafogo, assim, cara, em termos de jogadores de destaque, assim, não teve tanto quanto o São Paulo teve durante esse período. Então, acho que posso dizer que no Botafogo o carinho ainda é maior ainda que o São Paulo. A gente tinha, né, Léo, antigamente, uma troca mais simples, assim, dos jogadores de clube. Né? O Dodô jogou no São Paulo, no Santos, no Palmeiras, no Rio jogou no Fluminense, no Vasco, no Botafogo. Hoje em dia isso não acontece mais. E não só pela questão financeira, né, principalmente, os jogadores hoje estão muito mais valorizados financeiramente como era antigamente, mas também pela questão da rivalidade, acho que aumentou muito esses anos atuais, né, doutor? Assim, cara, eu tava até falando disso, mas você vê, o Romário jogou no Vasco, jogou no Fluminense, jogou no Flamengo, o Edmundo também deu uma rodada, Fluminense também jogou no Flamengo, no Vasco. Os atacantes, assim, cara, os caras que tinham essa coisa de fazer gol, tudo, acho que conseguiam rodar com uma maior, assim, facilidade do que outros jogadores. Então, acho que no meu caso, assim, eu nunca desrespeitei torcida também, eu sempre fui um cara que reconhecia o rival, tudo, e meu negócio era jogar bola e fazer gol, então acho que por isso não tinha tanta coisa, assim, mesmo que eu trocasse, como eu troquei do Botafogo Fluminense, que foi muito recente, assim, foi perto e tudo aquilo que envolveu, eu não senti, assim, rejeição, porque os caras sabiam do meu jeito, da forma que eu respeitava, e nunca fui de pôr muita pilha, assim, em relação ao rival, então acho que por isso que eu não tive muito problema. E você só não jogou gol, Léo. O torcedor não quer nem saber, meu amigo. Sim. Ô, Dodô, você no Rio só não jogou no Flamengo e em São Paulo só não jogou no Corinthians. Chegou a ter alguma proposta dessas duas equipes que você quase foi, ou não? Ou realmente não teve oportunidade? Várias vezes, várias. O Corinthians, em 2008, quando eu estava no Fluminense, eu acertei um pré-contrato com o Corinthians de 2 anos. E eu só não joguei no Corinthians por causa da minha punição, né? Que eu fiquei sem jogar. Mas eu ia sair do Fluminense para jogar 2 anos no Corinthians e fechar o ciclo aqui em São Paulo. E no Flamengo por diversas vezes. É que no Flamengo, caras, o Flamengo, como é o maior rival dos caras aí do Rio, dos times, então sempre era complicado. No Botafogo eu sempre estava muito bem, e aí quando tinha o zum que vinha, eu já descartava, porque não tinha condição de eu trocar o Botafogo para ir jogar no Flamengo. E assim ficou complicado de jogar no Flamengo por causa disso. Eu acho que era mais fácil eu estar em São Paulo e aí receber uma proposta do Flamengo. Mas no Rio, acho que era mais complicado. Qual foi o ano que o Flamengo quase te levou aí? Eu não lembro o ano exato, mas por várias vezes eu conversava com pessoas ligadas ao Flamengo, da possibilidade de jogar no Flamengo. Então, nunca concretizou. A do Corinthians foram várias vezes também. Eu jogando pelo Santos, eu jogando várias vezes pelo Botafogo também. Mas do Corinthians a gente chegou a ter um pré-contrato. O Antônio Carlos, que era o diretor de futebol do Corinthians, veio até o Rio. A gente combinou tudo, conversou, eu assinei o pré-contrato. E aí eu ia jogar se não acontecesse a situação da punição, né? Aí eu ia voltar para São Paulo para jogar no Corinthians. Então você tinha vontade de jogar nesses dois? Acho que faltou isso na sua carreira ou independente? Ou você tinha vontade do Corinthians no Flamengo? Não, cara, não é questão de vontade. Eu queria jogar nos melhores clubes, né, cara? Jogar nos times que são os grandes, que você tem que estar em evidência, que você tem que ser cobrado para fazer gol, para ser o cara que resolve os jogos. Então isso me chamava muita atenção, né? De poder ter esse contato, de poder ser responsável, tudo. Isso aí me agradava bastante. E isso aí você tem aonde? Nos clubes que são grandes, né, cara? Nos clubes que você tem a marca ali de resolver jogos. Então, isso me agradava bastante. Então, indiferente de qual clube, eu acho que poderia ter jogado no Corinthians e no Flamengo tranquilamente. E tenho muitos amigos que falam que se eu jogasse nesses clubes, a repercussão poderia ser ainda bem maior. Com certeza. Isso aí você pode ter certeza disso, que a massa, a mídia é diferente, realmente. Você jogou no Botafogo, você falou em 2006, né? 2005, 2006 e depois 2010? Eu joguei 2001, 2002 até metade, depois joguei 2006, metade do ano, e 2007 o ano todo. 2007 o ano todo, depois não voltou mais Botafogo, foi só esse ano, né? 2007 foi a última passagem. 2006 campeão, né, carioca, e 2007 ele perde a final para o Flamengo nos pênaltis, não é isso? 2007 foi o roubo contra o Flamengo na final, a gente foi roubado. Foi o que foi expulso, né?
porque eu fiz um gol legítimo e fui expulso e não bati o pênalti na final, na disputa. A gente teve a felicidade da Copa do Brasil, do roubo também, que a gente ia para a final. Também aconteceu de tudo. O Figueirense? Figueirense. E quando a gente era líder do campeonato e o artilheiro Botafogo voando, teve o problema do doping, né? Deu tudo errado naquela época em relação a essas situações, né? Esse jogo, como era bonito. Da Ana Paula? Isso aí, o jogo da Ana Paula, assistente. E como era bonito ver esse Botafogo jogar, né? Era um time com o Lúcio Flávio, você, o Zé Roberto. Cara, que time, assim, não era um dos melhores times do Brasil, mas o Cuca, ele conseguiu fazer esse time jogar, né, cara? Impressionante. Como dava espetáculo esse Botafogo. Era bonito de ver. O time não tinha muita condição financeira, né? O Botafogo, por muito tempo, não tem uma condição de arcar com um time de expressão, com nomes, né? Então você tem que ter criatividade para contratar, e o Botafogo tinha, né? O Jorge Henrique, que apareceu no Botafogo e depois foi jogar no Corinthians, ser campeão do mundo com o Corinthians. Tinha o Lúcio, tinha o Zé Roberto, que estava jogando muito bem também, tinha o Túlio, tinha o Leandro Guerreiro, o Diguinho, com jogadores assim que não tinham muita visibilidade assim, mas o time jogava bem dentro do campo, né, cara? A gente era líder do Campeonato Brasileiro, estava batendo de frente com o São Paulo, que tinha um time muito melhor que o nosso, então isso aí era visível e todo mundo gostava de ver nosso time jogar para frente, e não tinha muita opção de troca, né, cara? A gente não tinha muita grupo, né? Tinha 1 ou 2, 3 jogadores que ficavam de fora, que às vezes entravam e não deixavam o ritmo cair, né? E os outros jogadores aguentavam o rojão ali, cara. Mas era gostoso de jogar nesse time. O Botafogo conseguiu jogar muito bem essa temporada. E além dos erros, né, na final contra o Flamengo, você citou um gol que anularam, né? Seu estava um pouquinho antes da linha até, né? Do impedimento ali. Acho que foi o gol do Renato Augusto, né? Que ele empata ali aos 35, 38. Não, o Renato Augusto foi 38, não foi não? Agora não me recordo. O Renato Augusto empatou, chutou de longe, né? E aí levou para os pênaltis, né? O Bruno pega do Juninho, né? Que era um exímio batedor. Sim, a gente né? Foi ali também um momento difícil para o Botafogo, porque se a gente analisar, até os jogadores que cobraram os pênaltis, né, eram jogadores que tinham um aproveitamento muito bons, né? Então, assim, isso minou muito a confiança, acredito também, de vocês para o restante da temporada. Claro que você falou, o time chegou a liderar o Brasileiro, né, a Copa do Brasil, mas a perda de um título para um rival, né, engasga, né, Dudu? A gente vinha de conquista do Campeonato Carioca de 2006, né? Em 2007 a gente estava jogando o melhor futebol do país, e essa final foi uma final difícil, porque a gente teve o 3-1 legítimo para matar o jogo, né? O juiz anulou o gol, ainda acabei sendo expulso, porque chutei a bola, e aí fiquei fora da decisão por pênaltis, para bater o pênalti, a gente não conseguiu ser campeão. Teve a questão da Copa do Brasil, né, que foi a segunda golpe duro, também com erro de arbitragem, né, e o terceiro golpe que matou a gente foi a questão do doping, né, a gente estava, como eu falei, a gente não tinha muita peça de reposição, o time estava encaixado, estava liderando um Campeonato Brasileiro, que é muito difícil, com um grupo reduzido, tudo, e aí ali foi um golpe muito duro pra gente. Momento mais difícil da sua carreira? Com certeza, né? Do doping sim, porque eu não fiz nada, né, cara? Eu paguei por uma punição de 2 anos sem ter tomado nada, sem ter feito nada. Foi uma coisa, assim, absurda, né, cara, que aconteceu comigo, e por isso é dolorido, né? Se você paga por uma coisa que você fez, você tem que assumir suas consequências, né? Isso é normal na vida de todo mundo. Mas no meu caso não foi o que aconteceu, né? Eu fui realmente pego para ser um bode expiatório, para ser exemplo de punição, e sendo que eu não fiz nada, né, cara? Eu fui induzido a tomar a cápsula de cafeína que a parte de fisiologia do clube dava pra gente. E aí, como é que ficou essa questão dentro do clube, Dodô? Você e o clube, porque você pagou por algo que você não fez, né? E como que foi esse bastidor, né? Você realmente ficou muito chateado, obviamente, mas como que foi o dia a dia, sabendo de quem era a culpa, né? Chegou a haver demissão por conta disso? Se você puder contar um pouquinho dessa situação pra gente. Não teve demissão, não teve nada, né, cara? Foi levando, teve julgamento no Brasil, eu fui absolvido, e depois a gente ficou sabendo que eu ia ter que ir pra Suíça, depor tudo, né? Mas ali quebrou a confiança, né, cara? Foi uma situação muito difícil, né, cara?
para todos os jogadores, né, cara? Eu fui o que fui pego, mas os jogadores também já não tinham confiança mais nas coisas que se davam no clube. Aí o negócio ficou meio estranho ali dentro, né? E realmente isso me fez sair do Botafogo, né, cara? E todo mundo entende hoje o porquê eu saí, né? Porque não tinha motivo nenhum para sair do Botafogo, né, cara? Eu vivia muito bem no Botafogo. Essa temporada, mesmo sendo suspensa, eu fui artilheiro do país com 37 gols. Ganhei a chuteira de ouro de ser artilheiro, mesmo com tudo isso que aconteceu. Mas aí já não dava mais para ficar no Botafogo por tudo aquilo que envolveu, tudo aquilo que aconteceu na temporada. Né? E quebrou uma sequência boa, né, cara, que você vinha tendo no Botafogo, né, jogando esse futebol, como você falou, com o Cuca. Isso também atrapalhou na sua carreira, porque você para 2 anos, depois volta, né, adquirir o ritmo novamente. Você volta já no Fluminense? Não, eu fui jogar no Fluminense em 2008, depois, antes da suspensão, com o contrato já sabendo que se eu fosse suspenso, eu já ia terminar o contrato com o Fluminense em 2008, foi o que aconteceu. E aí eu volto em 2010 no Vasco, já depois de 2 anos, aos 35, tudo. Então, ali praticamente selou praticamente o fim da minha carreira. E sua temporada no Fluminense, né? Você faz um gol na Libertadores, gol importante, né? Daquela classificação contra o São Paulo, depois o Washington faz o gol, né, que classifica, você entra, vem do banco, depois faz aquela final e perde, né, a final para a LDU no Maracanã. Fez gol contra o Boca Juniors também, se eu não me engano, Castanho. Boca. Contra o Boca eu arrebentei com o jogo, joguei pra caraca. Calma aí, o Boca foi o jogo que ele é, realmente. Estou falando antes o São Paulo. Contra São Paulo. São Paulo, que ele vem do banco, faz o gol, né, no Rogério Ceni lá, um gol de canhota, bola por dentro, depois o Adriano faz o gol do São Paulo. Sim. E aí depois no final o Washington faz de cabeça já com 30 e poucos, ela dá a classificação para o Fluminense, aquele bom time do Renato Gaúcho, Thiago Silva, né, também, o Washington, o Leandro Amaral, aquele grande time. Contra o Boca, só Bolasco. Naquele jogo contra o Boca. A gente tirou o São Paulo, tirou o Boca e acabamos perdendo para a LDU, né? Que era o time mais tranquilo dos 3. E a gente acabou, infelizmente, perdendo porque a gente merecia ganhar, né, cara? Depois de ter, principalmente contra o Boca, o time jogou pra caramba, né? O jogo da volta, né, cara? Foi lindo, o Maracanã tava espetacular. E a gente acabou perdendo a final nos pênaltis também, né, cara? Foi um golpe muito duro. Mas aquele time também era bom, cara. O time tinha uma qualidade muito grande. Conca, Thiago Silva, Washington, Gabriel lateral. O time era muito bom. Muito bom. Fala, Léo. Justamente sobre essa final aí, né? Porque você teve uma grande oportunidade, né, junto ao Fluminense aí, de conquistar um título importante, e que é lamentado muito, né, pelos torcedores do Fluminense até hoje, porque foi uma grande oportunidade, como você mesmo falou, tirou o São Paulo, que era um dos favoritos ao título, o Adriano, né, imperador na época, Boca Juniors, não precisa nem dizer, né, o grande aí do continente em relação a Libertadores. Como é que foi? Você chegou a entrar na final. Como é que foi aquele momento ali, o Dodô, dentro de campo, ver escorrer pelos dedos? Quem assistiu aquele jogo era inacreditável como o Fluminense, não acreditava que o Fluminense poderia perder aquele título, porque fez o placar rápido também, né? Thiago Neves jogando muita bola. Como é que foi, cara? Lá dentro de campo, ver aquele título escorrer pelos dedos. E queria que você pudesse contar também alguma coisa de bastidor, vestiário após, clima de velório, óbvio, né? Mas esse sentimento, né, que ficou entre os tricolores. Então, cara, a gente teve o primeiro jogo da final, foi ruim, né, cara? Porque a gente perdeu e teve que reverter aqui. E o time deles não era um time ruim, era um time que tinha um contra-ataque muito rápido, com os caras rápidos na frente, e jogavam defendendo. E o Thiago Neves jogou muito bem esse jogo, fez 3 gols. Só que você vai batalhando, a gente conseguiu levar pro pênalti. E aí, cara, no pênalti, tava todo mundo morto, já cansado, um esforço muito grande. E batemos mal o pênalti, né, cara? Não tem outra explicação, né, cara? A gente conseguiu reverter, igualar o resultado, que já era difícil, né, pelo primeiro jogo que a gente teve. E quando foi pro pênalti, que a gente errou 3 pênaltis, foi inacreditável, né, cara? Batemos mal os pênaltis e acabamos deixando o título escapar. Mas a torcida reconheceu o esforço do time. E assim, depois do jogo não tem muito o que falar, né, cara? Todo mundo arrasado, triste pra caramba. E deixaram quieto. Não teve muito o que argumentar. E
É aquela coisa do futebol. Perdemos a final, a gente queria ganhar, se esforçamos, fizemos tudo o que podia fazer. E no outro dia tinha Campeonato Brasileiro, tinha que voltar a treinar e levantar a cabeça para jogar o Campeonato Brasileiro. Mas tirando aquele a time questão tirando a questão do doping, dá para dizer que foi a sua pior derrota aí no futebol, Dudu? Ou tem outra? Cara, a gente sempre... As derrotas sempre machucam bastante, né, cara? Então, essa na Libertadores, por tudo aquilo que envolveu o Fluminense na Libertadores, o Fluminense não participava de uma Libertadores há tanto tempo. A gente fez jogos inesquecíveis, né? Aquele 6-0 contra o Arsenal, o jogo contra o Boca, o jogo contra o São Paulo. Então, foram partidas assim muito boas que a gente fez, né? E aí acaba perdendo daquele jeito, foi muito duro, foi um golpe duro. Mas serve de lição, né, cara? É o que a gente fala. Libertadores, você tem que estar frequentando a Libertadores, você tem que estar ambientado a jogar Libertadores, para você, uma hora você vai chegar e vai conquistar. O Fluminense, quanto tempo ficou sem jogar Libertadores e quanto tempo faz que o Fluminense não participa de uma Libertadores? Então, esporadicamente é mais difícil de acontecer, né? Apesar de a gente ter um time muito bom, tudo, acho que faltou esses pequenos detalhes que você tem que estar frequentando sempre essa competição. Perfeito. E a LDU acabou sendo a pedra do sapato do Fluminense, né? Por vários confrontos depois desse confronto aí, que a LDU acabou, né, ganhando do Fluminense, sendo a pedra no sapato do Fluminense. O Dodô, e a tua passagem também pelo Japão, Coreia, foi pouco tempo? Como é que foi essa tua passagem lá fora? Eu fiquei 3 anos, isso aí foi em 2013, eu estava no Palmeiras, e aí quando eu recebi a proposta da Coreia, foi logo depois da Copa do Mundo, né, no ano seguinte, aí já foi uma questão que foi muito boa financeiramente para mim, né, foi uma proposta da Coreia que eu nunca esperava que ia acontecer, quando chegou até duvidei, achei que era brincadeira, achei que era uma coisa que, até falei com a minha mulher, tem uns loucos aí atrás, falando que tem a proposta da Coreia e tal, mas eu acho que é brincadeira, eu falei pro cara que nem me encheu o saco, falar com o meu empresário, tudo. E aí os caras, não, é verdade e tal, a gente gostaria que você fosse lá para dar uma impulsionada no futebol, tudo, teve a Copa do Mundo e agora a gente precisa de jogadores para a torcida ver, tal, não sei o quê, e acabou acontecendo, eu fiz um contrato de 2 anos e foi muito legal, porque eu jogava num time muito bom da Coreia, que tinha, a maioria dos caras que jogaram a Copa do Mundo jogavam no meu time, então a gente, eu tive um período muito legal lá, meu filho nasceu lá, então a Coreia foram 2 anos assim importantes para mim, e depois desses 2 anos eu fui jogar no Japão. E aí joguei com o Magno Alves no Japão, lá no Oita. Só que lá no Japão meu time era muito ruim. O que você pegou de teta na Coreia, lá já foi diferente, né? Caraca, eu achei que era tudo a mesma coisa. Não, os times aqui são tudo mais ou menos a mesma coisa. Os caras me enganaram direitinho para me contratar. Não, pode vir. Como que é o time? Não, pô, é mesmo nível e tal. Quando eu cheguei lá, era eu o Magno Alves na frente e os outros 9 atrás chutando a bola pra gente correr. Eu falei, pô, não tô mais nessa pegada. E você jogou no mundo árabe também, né, Dodô? Essas saídas que você deu para a Coreia, para o Japão, para o mundo árabe, era assim, para o torcedor entender, era discrepante os valores com relação ao futebol brasileiro aqui na época? Cara, assim, não tem como falar. Esses países são países que você vai pela proposta financeira que você recebe, né? Eu, quando jogava no São Paulo, no Santos, eu tive propostas. No São Paulo, eu tive propostas de Barcelona, de Inter de Milão, e os contratos eram feitos de uma forma diferente, né? Não tinha multa rescisória que os caras vinham e compravam e você ia. Então, São Paulo não me liberou para ir para esses lugares, né? Nessas temporadas que eu fiz, que estavam muito bem, e acabei perdendo a oportunidade de jogar fora do país e na Europa, né, cara? E aí, quando vem essas propostas, eu já pensando mais na família, tudo, no momento de realizar financeiramente, acabei indo e jogando nesses países que não são a nata do futebol mundial, mas são países que têm uma estrutura muito boa, te oferecem uma estrutura para você levar a tua família, te tratam muito bem, então isso aí também pesa bastante, e eu aproveitei bastante esse período que eu joguei nesses países. Show de bola. E aquela pergunta que eu não sei se é fácil ou se é difícil, às vezes pode ser fácil, Léo Borges, mas para o Dodô, ela de repente não é tão fácil. Qual foi o gol mais bonito que o Dodô fez? Caraca, velho. Difícil falar um só, né? Eu sei. Para você, eu tenho gols assim que eu gosto muito, né? Que no São Paulo tem uma infinidade de gols assim, no Santos. Na Coreia, jogando na Coreia, eu fiz um gol no meio do campo. Foi um gol lindo também. No Fluminense tem o gol da Libertadores, que eu pego esse não vale da Coreia, ninguém viu aí.
Não vale. Da Coreia. Não, mas tem, pô. Até... Eu lembro que mandaram para o pessoal aqui. Depois eu vou te mandar para você ver, você vai ver se é bom. Então não manda, eu quero ver. Mas assim, tem vários gols bonitos, assim, não dá para escolher um só, não. No Botafogo, então, tem. Não, tem que escolher. Escolhe um. Dá uma bulha, escolhe dois. Esse do Fluminense aí na Libertadores foi espetacular, né? Esse aí não tem como falar. Contra o Arsenal de Sarandi. Esse eu não tô lembrado. Contra o Arsenal. Como é que foi esse gol, Dudu? Uma bola que o Thiago Neves me tocou a bola, eu tava fora da área e peguei ela de sem pulo. Foi um gol espetacular. Dá uma olhadinha, você vai gostar. Você vai gostar. Vou procurar aqui, Léo Borges. Vamos botar aqui esse gol pro pessoal assistir. Vamos botar esse gol. Manda aí, Léo, outra pergunta, que eu vou achar esse gol aqui, vou botar para o pessoal assistir aqui. Enquanto você procura o gol, Castanha, eu vou dizendo aqui o seguinte, que eu fui um dos privilegiados de assistir um dos últimos gols bonitos do Dodô. Né? Estava falando em off com ele aqui, que ele jogou pelo Barra da Tijuca, já no finalzinho da carreira dele, num ataque de bastante velocidade, né? Que a gente brincou ele. Muito rápido. No Barra da Tijuca, e aqui no Correão, ele fez um golaço de voleio, né? Com a rebatida da zaga ali, que ele pegou de primeira, o Jefferson, que era o goleiro da Cabo Frense, uma grande passagem pela Cabo Frense aqui, só olhou, não tinha como. Em 2013, no Barra da Tijuca, o Dodô fez um dos últimos... Foi o último golaço, Dodô? Depois daquele ainda teve mais algum? Tem. Agora que a pandemia parou, né? Mas na pelada aqui em São Paulo tem gol bonito toda hora. Mas profissionalmente. Acho que sim. Cara, eu acho que... pode ser, eu não lembro, mas acho que sim. Depois do Barra não joguei mais. Eu acho que sim. Você, depois do Barra da Tijuca, parou lá, né? Você parou depois lá? Do Barra, não, depois do Barra parei. O Barra foi em parceria, né? O Barra foi legal pra caramba, pô. A gente... pela parceria que eu tenho lá com o pessoal do clube. Então foi bem legal porque a gente conseguiu dar uma estruturada no time e tudo, e aí consegui jogando, o time foi indo, e esse jogo aí que você está falando foi o último jogo que a gente, se ganha, classificava para o playoff final para subir para a primeira divisão, né? E aí eu lembro que quando a gente falou que ia jogar contra o Cabo Friense, o último jogo, eu até falei para os caras, esquece, Cabo Friense é o time tradicional do Rio, jogando o último jogo em casa, precisando do resultado, eles vão meter a mão, foi o que aconteceu. Eu nem me recordo do placar do jogo, mas Cabo Friense foi 1-1. Foi 1-1, né? Não sei se foi 1-1. Eu sei que a gente estava com o resultado e aí arrumaram um pênalti lá, cara, foi ridículo. Vou ver aqui o resultado aqui, foi 2-1. 2-1 ou 1, não lembro, então. Ou então a gente jogava pelo empate, foi uma coisa assim. E aí arrumaram pênalti e tudo. Mas a gente já sabia que depois do Vasco, Dodô, que você jogou em 2010 ali, chegou depois da punição, né? Vamos falar um pouquinho dessa passagem do Vasco aí também. Léo, antes de a gente falar do Vasco, só para não perder. Vamos lá. É claro que eu lembro desse gol, não estava lembrado quando ele falou do Arsenal, vou botar aqui agora para o pessoal que está assistindo a gente aí, para lembrar desse golaço realmente do Dodô. Olha ele aí. Thiago Neves. E Dodô. É isso aí. Golaço, hein, Dodô? Golaço. Você viu? Eu errei o chute, pô. Que golaço, realmente, esse gol aí. Esse gol uma vez só, cara. Esse gol é muito difícil de fazer. Tem que estar inspiradíssimo. Essa noite eu estava inspirado, estava jogando pra caramba também. Então deu tudo certo. Esses gols, né, de voleio, bicicleta, esse tipo de chute, claro que você não vai treinar todo dia isso, óbvio. Mas você fazia algum trabalho também com relação a isso, já que você tinha uma facilidade maior de bater na bola, né, de ter toda essa técnica, você chegava a executar isso nos treinos, Dudu? Assim, cara, não, é claro que tem situações, bicicleta você não treina, né, meu? Você não vou dar bicicleta. Às vezes no treinamento de fundamento, que os caras vão no fundo e cruzam, aí você dá uma bicicleta, tal, não sei o quê. Mas uma bola de pegar de primeira, eu sempre gostava de mandar o cara bater alguma... Principalmente aqueles moleques juvenil, vai lá, bate uma bola pra mim e tudo. E aí você fica treinando. E assim, você tem que estar pronto pra tudo, né, cara? Ainda mais, eu sempre falo, jogador que joga no ataque,
que faz gol tem que estar preparado para resolver o lance muito rápido, né? Então, é de direita, de esquerda, no peito, na cabeça. A bola não vai falar para você, ó, vou ali no teu pé direito. Então, sempre vem diferente, né, cara? Então, você tem que estar preparado. Você tem que ter improviso. A gente perguntou do gol mais bonito, né? O Dodô falou, a gente colocou o gol aí, realmente um golaço. E o mais importante, Dodô, aquele que marcou porque foi importante. Cara, o mais importante, eu volto lá para São Paulo, lá no primeiro gol meu profissional desse jogo aí que a gente comentou, que eu joguei titular. Ali foi um gol importante porque era todo mundo contra a minha escalação, ninguém queria que eu fosse escalado, tinha os interesses aí por jogadores que estavam no clube, que ganhavam mais, tudo. E aí o Muricy bancou, e eu lembro que a gente teve uma conversa muito séria antes do jogo, né? Eu já sabia que muita gente não queria que eu jogasse dentro do clube, e ele me chamou e falou, o negócio é o seguinte, você vai jogar porque você tá melhor que eles, que eu tô vendo que você tá treinando muito bem, você tá merecendo a chance, mas se você não jogar bem e fizer gol hoje, você vai embora e eu vou junto, então trata de jogar bem e fazer gol. Cara, isso assim... Bem direto, né? Bem tranquilo, igual ele é, né? Então, aí, cara, eu tive que jogar pra caramba. Eu joguei pra caramba esse jogo. E eu lembro que depois do jogo ele deu uma entrevista falando daquele jeito dele. Eu pus ele pra jogar porque eu tô vendo o dia a dia, o treinamento dele. E que ele tem potencial de jogar e deixar os caras de fora. E foi o que aconteceu. E foi o primeiro, né? Fica importante realmente. Porque não, sim. Aí abriu a situação. Claro que tem os gols de finais, gols importantes, de decisão, tudo. Mas esse gol, assim, foi o que abriu as portas, né? Tem que fazer esse para poder fazer os outros, né? Esse foi o Sim. Ô, Léo, fala aí, Léo. Tá podendo... Olha só, minha pergunta agora é com relação ao Vasco, né? Porque você retorna aí da sua... Quando você foi liberado para voltar a jogar, né? E vai para o Vasco, assina ali com o Vasco, e tem uns momentos bons, né? Você fez gols também, obviamente, mas também a torcida pegou um pouco no seu pé. Eu queria que você falasse um pouco dessa passagem do Vasco. Não foi nem questão da torcida, né? Foi a questão do time em si, né? Eu voltei, assim, eu fiquei 2 anos sem jogar, fui para a pré-temporada, treinei, porque eu estava me cuidando, treinei, já joguei o primeiro jogo, a comissão técnica que estava lá, em nenhum momento a gente teve conversa de falar, pô, vamos poupar aqui, você está voltando 2 anos, eu tinha 35 anos, vamos decidir qual jogo, não, vai, é aquela situação, né, que a gente sabe que acontece no futebol brasileiro, vai, tá jogando bem, tá fazendo gol, e eu sabia, fisiologicamente, que um período ia ter que uma queda, porque são 2 anos sem jogar. Os caras ficaram 3 meses, aí você viu a volta do Campeonato Carioca, como é que foi, né? A gente viu na Europa como é que foi. Eu fiquei 2 anos sem jogar. Só que é aquela coisa, né, cara? Ninguém banca nada. E eu era um jogador que o Vasco vinha de uma Série B, eu tava tanto tempo sem jogar, foi um prazer muito grande jogar pelo Vasco, quando eu fiquei sabendo do interesse do Vasco, tudo. Só que assim, cara, quando o nível físico começou a dar uma caída, ninguém chegou e falou, não, é normal, porque o tempo que ele tá sem jogar, eu que tinha que ir pra entrevista, falar, bancar, e sempre, na maioria das vezes, foi assim comigo, né, cara? Então, e eu nunca fui de recuar pra nada, né, cara? Eu sempre gostava de assumir a bronca, de tomar a frente, e o Vasco era um time que tinha poucos jogadores também, que tinha uma evidência maior, então eu assumi a bronca, e no momento ruim também ia lá dar uma entrevista, falava que a culpa era minha. Aí todo mundo fala, você é louco, mas fazer o quê? E engraçado que nesse ano aí, né, no reencontro com o Botafogo, você destruiu o Botafogo lá no Engenhão, né? Foi 6-0 Vasco, com 25, 30 minutos já estava 3-0 com 3 gols, e você ainda faz mais um no segundo tempo. Foi o seu primeiro jogo no Engenhão, o Dodô? Foi o primeiro clássico na volta, né? Já tinha jogado um jogo pelo Campeonato Carioca e a gente ia jogar contra o Botafogo, e coincidiu de ser o Botafogo, né? E a gente jogou pra caramba esse jogo, jogou bem. Eu fiz 3 gols. E engraçado que era o Estevão Soares, o técnico do Botafogo, eu acho que na época. Ele caiu e o Botafogo foi campeão depois, né? Com o Joel, eu acho. Sim. Então eu fiz bem pro Botafogo até jogando pelo Vasco, você viu, né? A mais um cavadinha, né? Foi da cavadinha do Louco Abreu, ou Léo? Foi. Acho que foi, né? Que ele estreou Isso aí. Ele estreou. O Louco Abreu estreou no jogo contra o Vasco. Foi esse jogo aí. Você já deixou ele com uma bela impressão, né? 6-0 para o baile com 4 seu, né? Mas foi bom para eles, porque aí trocou o técnico, trocou o jeito
E aí o Botafogo acabou sendo campeão, né, cara? E a gente mas o Uruguai perdeu. Eu vim fazer aqui, deve ter falado, né? 6-0. Ô, doutor, qual foi o treinador mais marcante para você na sua carreira aí? O mais marcante foi o Paulo Tuori. Eu trabalhei com vários, você está falando do Muricy agora, trabalhei com o Abel, trabalhei com o Parreira, o Zagallo era técnico da seleção, o Luxemburgo um pouquinho. Com esses feras todos aí eu trabalhei. Mas o Paulo Tuori, para mim, foi o melhor, né? Ele era um cara que eu, assim, em nível técnico de saber o que fazer com o time, ele sabe muito. Em nível pessoal, para lidar com os jogadores também, sabe muito. Ele é muito parecido comigo, não faz média, não gosta de ficar puxando o saco de ninguém, não gosta de bajular ninguém. O cara trata todo mundo bem, então isso aí para mim é fundamental. E ele tem um trabalho de campo bom, cara. Assim, ele foi o melhor que eu tive. Não falo que ele é o melhor hoje, né, cara? Não tô falando disso, que ele é o melhor. Ele teve bons trabalhos, estava fora do futebol, maus trabalhos. Hoje não dá para falar que ele é o melhor técnico que tem. Mas para mim o que eu trabalhei foi o Paulo. Você trabalhou com ele em quais clubes, Dudu? No Santos primeiro e depois no Botafogo. E o pior? Dá para falar também o pior? Até um monte aí, cara. Quer ver? Melhor não, né? Aí é trairagem, né, cara? Aí é trairagem demais, né, cara? Não sei se eu falar, se eu der um alarme aqui, aí vocês já vão saber. Mas assim, vamos pôr em porcentagem dos que eu trabalhei assim. 60% é ruim, viu, velho? Mas teve problema com algum problema? Não questão de problema, não. Hoje eu sei, cara. Hoje eu trabalho com futebol, eu vejo futebol pra caramba. Falar de futebol, pra mim, é o que eu gosto mais. Eu vejo tudo. Então, hoje, fora do futebol, eu sei muita coisa que poderia ter sido feito diferente. Ainda mais parte de gestão, parte técnica de treinador. Então, muitas coisas que aconteceram poderiam ser diferentes em relação a esses caras que a gente está falando que eram os coordenadores, que eram os treinadores, né? Então, por isso, essa função é muito importante no futebol, né, cara? E a gente vê quem tem essa função exercida de uma forma mais interessante e melhor é os que fazem diferença, né? Não precisa nem falar quem faz isso hoje, né? E você está falando isso, e é justamente o que vem há alguns anos, né? Vamos botar de 4 anos para cá, uma discussão muito forte no Brasil, porque os acadêmicos estão ganhando cada vez mais espaço dentro do futebol, né? E os treinadores que ou eram ex-jogadores ou participavam diretamente do futebol e acabavam sendo treinador, estão perdendo espaço, né? Para a ciência, vamos dizer assim. Eu queria que você falasse, já que você entrou nesse mérito, de 60% dos treinadores você achava ruins, né? Se tem a ver com isso, né? De pouco estudo no futebol, da mesma coisa sempre. Como é que você analisa a entrada da ciência e do estudo no futebol depois de tantos anos aí, né? A gente vê treinadores da resenha, treinadores, né, boleirões, perdendo espaço no mercado. Dodô que também fez curso, né, Dodô? Treinador também, treinador, né? Não, mas eu assim, cara, eu tentei, mas não dá. Eu não consigo lidar com as pessoas que estão envolvidas no futebol, ainda mais na parte mais de baixo, que você tem que começar pela parte mais lá de baixo, tem times menores, lidar com... Então é muito esquema, é muita coisa errada que eu não tive saco. Em relação a isso, assim, cara, eu não vejo bandeira se o Paulo Tuori não jogou futebol. Ele não foi jogador. Eu não vejo bandeira. Para mim, tanto faz se o cara é acadêmico ou se o cara foi jogador. O importante é a forma de trabalho e de conduta que o cara tem. A gente vê o futebol como tá jogando hoje, a gente tá cansado de ver o futebol europeu. Eu vejo muito. Então, cara, o que me chama a atenção é a forma do jeito que o time joga. Tem que falar do Flamengo hoje, por causa do treinador que o Flamengo tem. É muito diferente. É muito diferente. A gente viu o São Paulo também, é muito diferente. E eu volto a falar, não é porque são estrangeiros. Os brasileiros são bons também. Eu gosto muito do que foi pro Corinthians, mesmo tendo um começo de ano muito difícil, cara. Mas ele tem uma ideia de jogo que me agrada. E assim, os caras têm que se atualizar, porque hoje em dia a forma de jogar mudou um pouco, entendeu? O jogo é mais rápido, o campo é mais rápido, a grama é mais rápida, o jeito de jogar tá diferente. E isso tem que fazer o quê? O cara tem que trabalhar, o cara tem que abrir, tem que estudar, tem que ver o que está sendo feito. E se o cara for preguiçoso, ficar naquela de vamos jogar aqui, de recuperar a bola e jogar de contra-ataque, isso aí não dá mais, cara. Isso aí acabou no futebol, né, cara? E a gente vê muita coisa no Brasil ainda desse jeito, né, cara? E por isso que eu falo, quando a gente encontra algumas ideias diferentes, o jeito de ser diferente, o jeito de lidar com os jogadores diferente, a ideia tática do time diferente, isso aí me encanta muito, né? Então, cara, assim,
o Flamengo é exemplo, tem que ser exemplo, porque eu acho que o Flamengo não ia jogar essa bola toda que tá jogando, com bons jogadores que tem, se não tivesse o treinador que tem, cara. Então, independente se ele é português, se ele é brasileiro, se ele é argentino, se ele é espanhol, para mim, a ideia de jogo faz muita diferença. Eu acho que o pessoal fala muito isso, Léo, de que o Jorge Jesus revolucionou o futebol brasileiro. Ele revolucionou, não é que ele está mostrando aqui que é novidade, não, ninguém nunca fez. Mas eu acredito que depois do 7-1, em 2014, né, os treinadores brasileiros se preocupavam muito, por quê? Porque eram criticados naquela época, falando que os alemães, especificamente, outras equipes como a Espanha, já estavam numa outra forma de jogar, taticamente falando. O brasileiro sempre foi aquilo da qualidade, os jogadores têm muita qualidade, vão entrar no campo, vão resolver, e aí caiu naquilo que a gente até falava, de 2006 para cá a safra foi diminuindo, né, foi ficando todo mundo igual, e aí taticamente falando, os times de fora, né, os países, né, europeus, ultrapassaram o Brasil de longe, e aí ficou naquilo, não, o Brasil tem que se arrumar taticamente, e aí para se arrumar, você arruma primeiro o quê? A defesa, não, tem que arrumar aqui a cozinha, pô, tem que fazer, e aí esqueceram muito de jogar. Ficou aquele futebol pragmático. Eu cito aí, eu acho um grande treinador, mas que ficou nesse futebol pragmático é o Tite, que hoje está na seleção. É um futebol muito mais de resultado do que propriamente vistoso ali para você, né, olhar, gostar, ter vontade, independente de ser teu time ou não. Né? Você não é Flamengo, você está assistindo aí falando de Jorge Jesus, porque o Flamengo hoje, a forma que o Flamengo joga é totalmente diferente. Então, eu acho que Jorge Jesus e Sampaoli, eles chegam aqui hoje no Brasil, né, ano passado, trazendo isso de volta para o futebol brasileiro. A alegria de jogar, né, um futebol ofensivo, né, um cara que não gosta de volante fixo, né, aquele volante construtor, né, aquele cara marca com pressão, né, tem a pressão pós-perda, você ataca o tempo todo, as suas instituições são todas para frente, você faz um gol, faz dois, faz três e continua atacando. É claro que a qualidade do time do Flamengo hoje, eu acho que o Jorge Jesus, até pela qualidade do time, ele consegue arrumar melhor o time do que o Sampaoli, porque o Sampaoli também tomou umas goleadas também aí, tomou de 8, de 6, de 5, porque é muito ofensivo, vai para sempre, vai para sempre, vai para sempre, e aí também não tem todas as peças que o Flamengo tem hoje. Agora, que esses caras fizeram bem demais, cabe os demais agora, como você falou, aproveitarem isso. Não ficar com aquela coisa de que o português, é argentino, aquilo você não está fazendo nada demais. Não, pegar esse momento agora, aproveitar isso e começar a exercer isso de forma semelhante, futebol ofensivo para cima. Eu acho que a minha opinião em relação a isso, até abrir o espaço aqui, quem tem que falar é o Dodô, mas eu não me aguento quando vai nessa parte assim para falar de futebol. Não, eu acho também, porque independente de nacionalidade do técnico, né? A gente vive uma comodidade muito grande, né? Os treinadores brasileiros têm ótimos salários, por mérito, não é fácil ser treinador, acabei de falar aqui que eu não tive saco, então eu reconheço quem consegue chegar no nível de treinador aqui no Brasil, mas aí, cara, você tem que trabalhar, né, cara? Não adianta você jogar por segurança, jogar sempre com aquela ideia de defender primeiro para depois vamos ver o que acontece. Isso aí não dá mais, né, cara? A gente não aguenta mais isso. O Corinthians não aguenta mais isso depois de 10 anos. O Corinthians pediu para trocar, né, cara? Até o Corinthians, e com resultado, né, cara? Isso aí a gente não pode aceitar mais, né, cara? Então, eu acho que a forma de trabalhar é fundamental para você ter uma equipe competitiva. E é claro que as equipes que têm um poder aquisitivo maior vão ter os melhores jogadores. Mas hoje em dia, para o treinador mostrar seu trabalho, eu acho que está muito mais fácil do que antigamente. Porque hoje em dia, o cara que tem um trabalho legal, a gente acabou de citar o cara que está no Corinthians hoje, que era do Atlético Paranaense, com um time que também não tinha muitas opções, o jogo do Atlético era bom. Renato Gaúcho, em 2017, com o Grêmio, também fez um time jogar legal também, o Santos, né, Dudu? Que tinha um bom time, mas também nada demais para ser esse exemplo que foi ano passado, né? O Santos. Então, ele citou o São Paulo. O São Paulo é super inquieto. Eu acho que o Santos jogou o Campeonato Brasileiro, praticamente o ano todo. E ele não precisava fazer tanta mudança como ele fazia, cara, porque ele só tinha um campeonato para jogar. A gente viu já Jesus como que fez com o Flamengo. Só fica fora do jogo quem está realmente precisando ficar, tudo. A gente vê na Europa o Barcelona jogando, o Manchester City jogando, como as trocas são pontuais ali, cara, não se muda tudo de uma vez, né, cara? E aí que eu falo da questão do cara que tá junto, né, o coordenador. Hoje em dia, a nomenclatura do cargo é muito grande, né? Coordenador, gerente, tem o nome que for. Mas o cara que tá ali, em relação ao São Paulo, tem que ter um cara ali e falar, meu filho, você tá pensando que você é o quê? Você vai treinar o time, teu jeito de jogar legal, tua ideia, mas você não pode ser tão inquieto assim, você tá louco? Então tem que ter alguém também freando, puxando. Para você citar, como você citou o Corinthians,
tem que mudar e acreditar no que você está propondo para fazer. Porque o Thiago Nunes já estava balançando aí, a pandemia veio, a parada foi ótima para o Thiago Nunes, ele já estava balançando. Agora, quando você pega uma mudança, você aposta numa mudança, uma mudança radical, né, conservador, para um cara que quer jogar, que está na atualidade agora. Você tem que acreditar nesse trabalho. Eu acho que não passa só pelo coordenador, como você falou, não, passa mais pelos dirigentes. Porque se eu trago uma para ser meu treinador aqui, eu estou acreditando que o Dodô, claro, eu vou ver o teu dia a dia, o que você está fazendo aqui, para eu saber, acho que não dá o Dodô não, cara, eu vou tirar ele, porque, ele não está. Agora, se tu está fazendo um bom trabalho, se tua proposta é boa, está fazendo tudo aquilo que eu acreditei, por isso que eu trouxe o Dodô. Irmão, tem que dar trabalho para você, eu tenho que dar tempo para você executar isso. Eu acho que vai muito da cabeça dos dirigentes hoje, porque quem dá espaço para o treinador trabalhar? Não tem. Muda o tempo todo. Se não tem um resultado, muda. Trocou, muda. Isso também. Ainda mais no Corinthians, porque é uma mudança totalmente, como foi o Flamengo. Muita gente fala hoje na televisão, né, você gosta de futebol, você acompanha, que se o Jorge Jesus tivesse perdido para o Emelec, nada disso tinha acontecido, que ele ia ser mandado embora. Não sei se seria, mas que realmente ia ficar numa situação muito desconfortável, iria, porque saiu da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense nos pênaltis. E muita gente bota como eliminação, mas era o primeiro jogo dele na arena logo foi o Atlético Paranaense. O cara chegando de outro país. Mas, tudo bem, a mídia quer fazer, quer falar. Aí depois você perde para o Emelec, você vai ter só o brasileiro. Tudo bem, eu acho que ele ganharia o brasileiro. Mas será que a diretoria daria esse tempo para ele trabalhar? Então, isso aí tem que ser... O mundo ideal é o presidente cuidar do clube, né, saber da parte que é estrutural, financeira, econômica, contratos, ter um diretor que contrata um cara que vai ficar no futebol e cada um responder por aquilo que faz, entendeu? O treinador se reportar esse cara do futebol que vai falar com o diretor e o diretor chegar no presidente. Esse é o mundo ideal. Isso aí é combinado. A gente entrou no consenso, vamos trazer o Jorge Jesus, então ele trabalha assim, tem que ter o tempo para trabalhar, não tem como ser diferente, né, cara? Exatamente. Você falou, no Brasil é muito louco, né, cara? O Abel era a primeira opção do Flamengo, eleição, cabo eleitoral, tudo. E olha o jeito que o Abel faz o time jogar e olha o jeito que o Jorge Jesus faz. É totalmente diferente. Então, às vezes, as coisas vão dando certo coincidentemente e acaba que a gente viu que agora o Flamengo, mas não foi um planejado assim também, de uma forma, né? Foi uma coisa que aconteceu, que o segundo passo foi certo, que eles foram atrás do treinador que, para esse tipo de jogador que o Flamengo tem, para a ideia de jogo que o Flamengo depois pensou, aí sim. Mas no começo do ano, não. O Santos a mesma coisa. O Abel era o preferido da vez. Aí veio o Sampaoli. Aí a gente vê as pessoas falando, nossa, eu trouxe o Sampaoli. Não é que você trouxe o Sampaoli, que o Abel não trouxe. Então também, cara, hoje em dia no Brasil, por isso que eu falo, tem que ter gente do futebol no futebol, cara. Porque senão o negócio não anda. Castanho. Olha, só desculpa, só porque para pegar esse gancho que ele falou, cai naquilo que eu falei, se eu vou contratar o Dodô, é porque eu quero que o Dodô é um cara que eu já analisei, que faz a proposta de jogo que eu quero, que eu almejo ali com o meu time jogar, e eu vou acreditar nisso. Quando você vai assim, você pula de um nome totalmente radical um para o outro, totalmente diferente, é porque realmente você não tem uma forma, um padrão, um pensamento do que isso pode dar. Ainda bem que o Flamengo que deu certo aí, o Jorge Jesus veio no segundo momento, como você falou, e atropelou tudo aí. Tem totais condições de atropelar de novo esse ano aí, reforçou ainda mais, trouxe mais jogadores, mantém um padrão, mantém um treinador, um estilo de jogo. O Flamengo tem tudo a ganhar, voltando primeiro, que também isso também acontece, voltando os treinos já, mais de um mês treinando para uma temporada longa, que vai ser jogo embolado atrás de jogo. Então o Flamengo já está na frente. Fala, Léo. Castanha, só para complementar tudo isso, eu tenho 35 anos e posso dizer para vocês dois aqui que a chegada desses dois treinadores foi, na minha visão, a maior repercussão de todos os anos que eu estou acompanhando futebol de mudança, para mudança. Porque existe vamos dizer assim, existe a classe unida dos treinadores. A gente pode ver isso. Porque quando chega alguém que faz sucesso aqui, todo mundo vai metendo malho no cara, porque é questão de reserva de mercado. O cara não quer perder espaço, o cara não quer perder os clubes, cada uma hora vai para um, vai para outro. Então, o que eu acho que aconteceu ano passado aqui, com um projeto vitorioso que foi o Flamengo, aí todo mundo fala, mas o Jorge Jesus teve aquele timaço, o Abel também, e não jogou da mesma maneira. Aí fala assim, mas o Sampaoli, olha o time do Santos, não estava nem entre os 3 melhores elencos do Brasil, e, jogou muito. Então,
ano passado, 2019, eu acho que entra na história do futebol brasileiro para a gente romper definitivamente algumas questões de profissionalismo. Dodô jogou nos anos 90, jogou nos anos 2000. Ele, mais do que ninguém, pode falar que jogador era mimado, muitos jogadores, não todos, óbvio. A maioria dos jogadores não eram profissionais de levar a sério, dedicação como é hoje. E esses caras que vêm de fora exigem isso. Eu me recordo que o Júlio César, ex-goleiro do Flamengo, da seleção, deu uma entrevista quando o Jorge Jesus chegou e falou assim, eu já avisei para o grupo do Flamengo o seguinte, que se eles comprarem as ideias desse cara e forem profissionais, não tem como não ser campeão com ele, porque esse cara é muito bom. Então, assim, eu acho que dentro disso tudo que a gente está conversando aqui, eu estou traçando esse paralelo aqui justamente porque eu acho que foi um diferencial para o brasileiro. Porque o Dodô falou aí muito bem, e eu vejo até na resposta dele, que ele é um cara que quer ver um futebol melhor para frente, um futebol vistoso, um futebol alegre, e a gente não via isso no Brasil, a gente via um futebol de resultado. Então eu acho, Dodô, que tanto a torcida, quanto a imprensa, quanto os jogadores, hoje já estão cobrando realmente que se jogue futebol e deixe aquele jogar por uma bola, como você citou, vamos ficar recuadinho aqui, vamos apostar no contra-ataque, isso está mudando, e espero que continue mudando. Não, é verdade. Esses temas assim são legais de discutir, porque é o futebol, né, cara? A gente tá no futebol, tá no meio, tem que cobrar sempre o melhor, né? Só para citar mais um pedacinho aí. O Santos, o ano retrasado, né? Tinha Gabigol, Bruno Henrique e tinha Rodrigo. Verdade. Por que esse time jogava? Por quê? Verdade, perfeito. Então você não é só a questão dos jogadores. Os jogadores, a gente tá falando muito do Flamengo, né? Tem os melhores jogadores, tem. Mas se não tiver um comandante ali, meu filho, que fala, vai jogar assim, vai pôr os melhores jogadores para jogar, cria uma competitividade ali no elenco, também não adianta nada, cara. Porque você sabe, jogador tem que ter alguém, tem que saber que se ele fizer alguma coisinha, tem alguém ali em cima, tem que estar em cima, tem que estar cobrando, tem que ser profissional. Hoje em dia tem que ser profissional pra caramba. Não tem jeito. Então, cara... Tinha o Thiago Maia, né? Tinha o Thiago Maia também. Tinha vários jogadores ali. Não, sim, se você for ver o Santos, aí aquela questão dos treinadores que a gente tava falando, quem foram os bons, não. Puxa um pouquinho os treinadores que passaram pelo Santos lá e o jeito que jogavam. E ainda você vê os caras... porque estão dando moral pros caras. Não é que estão dando moral pros caras, é porque os caras trabalham. O cara chega no CT lá, cedinho, trabalha pra caramba, sai por último. É como se cumprisse o dia de um trabalhador comum. Entra de manhã, sai à noite. Tem que ser assim, cara. A gente ficou muito acomodado, muito acomodado. Verdade. E parabéns, Dudu, por você... Não, parabéns por você estar falando isso, sabe por quê? Sai do politicamente correto que hoje tem entre os jogadores, treinadores. Você não está aqui criticando pessoalmente ninguém, você está criticando o modelo que o futebol brasileiro estava apresentando. E você, como jogador, um atacante dos gols bonitos, decisivo que sempre foi, poxa, é muito legal ver um posicionamento seu, porque você é o cara que mais quer que o futebol seja bem jogado, bonito, né? Porque você é um artilheiro, né? Então, assim, é bem bacana essa tua posição que vai desencontro à posição da maioria. Você é minoria nesse tipo de posição. Assim, cara, assim, não é nem pra nada. Quem convive comigo sabe que eu penso futebol, sempre pensei futebol assim. Não gosto de cara que faz média, que tá segurando emprego porque tá vinculado a alguma coisa diferente. Não gosto disso, nunca gostei. Também a categoria de base é importantíssima e assim, eu acompanho muita categoria de base, principalmente aqui em São Paulo. A gente vê categoria de base jogando taticamente, por isso que a gente não forma mais jogador. Não tem número 5, não tem número 8, não tem número 10. Os pontas jogam com os pés invertidos, o centroavante vai morrer. Então tem tudo isso que acontece. Então é uma série de fatores que podem ser diferentes. Legal. Pois é. Isso aí, Léo, é muito bom, cara. Eu já vou deixar aqui no ar o convite para futuramente estar participando, né, de outro programa com a gente, aquele programa quando o futebol está rolando, né? Que agora esse período do futebol está voltando. Agora a gente começou a fazer entrevistas, recebemos aqui grandes nomes, né, do futebol brasileiro também, jornalistas e apresentadores, né, um período e que a gente gosta, Dodô, é falar de futebol, é discutir futebol, é falar sobre isso. Eu deixo um convite aqui para futuramente, brevemente, com os campeonatos tudo voltando, para o Dodô voltar com a gente, participar,
porque eu já vi que ele gosta de falar de futebol e a gente gosta disso aí. A gente que viveu ali dentro e que mostra que realmente entende o que está falando, principalmente com o momento atual do futebol. Não é aquele cara que lá atrás que jogou lá só que é boleirão e fala, não, isso aí é futebol brasileiro, pode botar uma bola lá, rolar, que eu resolvo dentro de campo. Não cabe mais isso, né, doutor? Ah, não, faz tempo já, né, cara? Não era para ser assim, nunca era para ser assim, né? Apesar que a gente sempre privilegiou o jogador brasileiro da qualidade técnica, né? As formações das equipes sempre foram em função dos jogadores. E às vezes acho que não poderia ser diferente porque a qualidade era muito grande, né, cara? Então, mas hoje que deu uma nivelada, a gente estava falando da seleção, a gente praticamente na seleção brasileira, se a gente for ver hoje, é o Neymar e o Alisson que tem as cadeiras cativas para mim ali, pelo menos. E o resto a gente tem que ver quem está no melhor momento, quem não tem muita mais o que fazer, né? Então, eu acho que tem que ser assim, não pode ser diferente, não. Perfeito. Eu tenho duas perguntas para a gente fechar aqui. Uma, eu queria saber, antigamente o futebol jogava muito em dupla, eu quero saber do Dodô qual foi o jogador aí, a maior dupla que o Dodô considera que tenha feito em qualquer time aí, a dupla que fez mais gol, não importa, a dupla que mais gostou de jogar. Ah, essa é mole, né? Isso aí é o colombiano lá, o Aristizábal, né? O Aristizábal tá louco. Esse cara era fenômeno, um cara cracaço de bola, além de fazer muito gol, dava muita assistência, né? E eu sempre me casei muito bem jogando em dupla, né? Eu tive dupla com o Ari, com o França, com o Denilson, joguei com o Edmundo no Santos, então com o Caio um bom tempo também. Então eu sempre gostava de ter um parceiro ali de referência, né, cara? De poder estar atuando. Eu nunca fui um atacante que jogava enfiado dentro da área, então sempre saía para jogar, fazia uma tabela, sabia driblar, né? Então isso também me ajudava bastante. Mas o Ari, o colombiano, era sacanagem. Pô, jogava muito mesmo. E quando o Dodô falou na cara do time do Botafogo, eu ia falar, mas acabou que mudou o assunto. O Zé Roberto não era considerado jogador de ponta, muito valorizado, mas como era importante para os times, né, cara? Foi importante em todos os times que ele passou no Botafogo, depois foi ser campeão brasileiro no Flamengo em 2009. O Zé tinha até um apelido para ele, também brincavam muito com ele. Que apelido? Que apelido? Eu não lembro do apelido. Como que era? Era irmão do Beto. O Zé jogava pra caraca, velho. Uma força do caramba. Tá louco, meu. Pô, muito o Gatorade que ele bebia era fera. O Beto que vai estar com a gente também futuramente. Essa semana tem a Tirso aqui também no programa. O Atício não vale nada. O Atício não vale nada. Não fala com ele, não. Você vai falar com o Beto? Pergunta pro Beto. A gente foi jogar um evento faz uns 2 anos atrás junto. Pergunta pra ele, como que foi o gol que o Dodô fez lá no evento? Ele vai te falar. Deixa que eu vou falar com ele sim. E o Beto deve ser semana que vem. A gente está esperando alguns contatos aí, mas tem uma galera muito boa vindo aí. Felipe também, outro cracaço também, não foi a Copa do Mundo, canhoto, e tantos outros. Para a gente encerrar, Dodô, futebol carioca hoje, você está em São Paulo, mas você acompanha, você jogou em 3 aqui do Rio, os 3 hoje ainda, né, com problema de salário atrasado, com dificuldade, o Fluminense caminhando um pouquinho com o Mário Bittencourt para se acertar, né, e agora Botafogo com o SA tentando, né, fechar essa empresa, o clube empresa, e o Vasco também muito mal. Como é que você avalia hoje o futebol carioca, desses 3 times principalmente? Ah, cara, assim, não tem como falar diferente, né, cara? É muito triste, né, a gente ver as situações que os clubes estão. A gente tá falando muito do Flamengo porque conseguiu se ajeitar, né, cara? Gostaria muito de falar de um Botafogo forte, cara. O Botafogo é um time, assim, espetacular, uma história linda. Gostaria de falar de um Botafogo disputando campeonatos para vencer, jogando Libertadores, assim como a gente falou do Fluminense. O Vasco da mesma forma, a torcida que o Vasco tem é uma coisa, assim, absurda. E a gente vê o futebol voltando. Eu escutei críticas em relação à volta do Fluminense, à volta do Vasco sobre alguns jogadores. Os caras estão a receber faz muito tempo, e os caras são profissionais, voltaram muitos jogadores em forma. Pô, cara, assim, não tem como você fugir da situação que os clubes vivem, né? São grandes camisas, são grandes clubes com grandes histórias, mas precisa ser melhores administrados, e a gente sabe que não é da noite pro dia, mas tem que começar, né, cara? Senão, aonde vai parar? É verdade. Dodô, agradecer demais, cara, por sua participação hoje aqui. Papo muito agradável, né, cara? Deixar o convite aqui para a gente falar de futebol, chutando para fora, que é um programa de resenha, realmente.
onde a gente gosta de falar de futebol raiz, né, e falar dos momentos, debater futebol, né, durante a pandemia agora, até com o futebol parado, né, tivemos a proposta agora de fazer entrevistas, que foi muito bom também, porque a gente teve como conversar com pessoas, como a gente está conversando com você hoje, pessoas magníficas aí no meio do futebol. A gente vai criando amizades também com o pessoal que vem participando muito solícito com a gente, participativo, brincando, chega aqui descontraído. A gente sempre tenta deixar todo mundo descontraído. E agradecer demais, que a resenha hoje foi sensacional contigo. Obrigado e espero um dia você voltar aqui para a gente falar de futebol, falar da rodada, do que está acontecendo nos clubes. Eu tenho certeza que vai ser um papo também sensacional. Obrigado, Dodô, pela sua participação. Não, cara, prazer falar com vocês, participar de futebol, né, cara? Quando você me contatou aí pela primeira vez, quando eu vi o nome do programa, eu falei, os caras são traíra pra caraca, vão me zoar. Não, mas, pô, falar de futebol é minha paixão, cara. Eu adoro falar de futebol, curto pra caramba, acompanho. Então, acho que dá pra gente trocar uma ideia. Quando puder, a gente bate outro papo aí. Dodô, aqui são 4 jornalistas, são 2 humoristas, né, na mistura. Estou esquecendo alguém, tem uma menina que está acabando agora a faculdade dela, se formando agora, então por isso que não estava com a gente aqui hoje. Hoje estamos desfalcados o time. Então a pegada é essa mesmo, a gente discutir futebol, cada um da sua forma, um série com informação e com muito debate, muita resenha. E por isso esse nome Castanho, ficando para fora. É bem rapidinho mesmo, Dodô. A última aqui. Os seus melhores amigos no futebol, que é difícil, né? A gente sabe que vocês lidam com muita gente, mas é difícil ser amigo de verdade. E os mais resenhas. Só para encerrar minha participação aqui, agradecer você aí. Pô, foi muito legal. Você, além de ter sido um grande jogador, um cara que eu sempre admirei muito, né? Pô, muito gente boa. Muito obrigado pelo convite. Cara, falar de melhor parceira, de amigo, pô, eu falei do Ari aqui, que é meu irmão colombiano, a gente sempre tá se falando, o Fabiano é meu irmão, que tá sempre junto comigo, tem o Álvaro, pô, tem o Atício, que a gente comentou aí, cara, tem o Rafael Marques, que esse é meu irmão também, tem uma série aí, cara, não dá pra falar todo mundo não, são grandes pessoas, grandes amigos, e a outra que você perguntou, agora eu esqueci. Os mais resenhas. O Atício é chato pra caramba, acabei de falar, o Atício é muito resenha. Eu chamo ele de velho, que ele parece um velho cansado. Esse é resenha demais. Denilson é resenha pra caramba. Pô, tem vários aí que... O Beto e o Zé Roberto, então, devem ser sensacionais também de resenha, né? O Beto eu convivi menos com ele, né? Mas nesses eventos aí eu tive a oportunidade de trocar mais ideia com ele, assim. Júnior Baiano, né, cara? Os caras são muito... Os caras têm muita história. Eu perto desses caras aí, ó, desse tamanhozinho de resenha, não tem nem como. Dodô, obrigado demais, irmão. Foi um prazerzaço ter falado contigo. Muito sucesso para você aí, que você tem os seus projetos futuros. Vai fazer alguma coisa no meio de futebol? Não, eu e o Bordão, que foi zagueiro do São Paulo, a gente é sócio, né? A gente está tentando, faz um tempinho já que a gente está trabalhando com o jogador, né? A gente está gastando dinheiro por enquanto. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa daqui a pouco. Tem que plantar para poder colher, né? Sim, não tem como, né? Com certeza. Show de bola, Dodô. Obrigado, Léo. Tamo junto, galera que tá Obrigado, Castanho. Obrigado, Dodô. Valeu, também se inscreve no nosso canal aí, ativa o sininho, deixa aquele like também no vídeo, compartilha com todo mundo, chama geral para assistir esse vídeo, que o Dodô realmente, grande resenha, grande papo, foi sensacional. Valeu, galera, obrigado, a gente volta amanhã. Amanhã tem rodada do campeonato, então tem pré-jogo, tem pós-jogo, a gente vai estar aqui debatendo com vocês aqui sobre a rodada do Campeonato Carioca. Valeu, galera, obrigado, tamo junto.